Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, unidos na fé, nesse dia 16 de março de 2024, nesse sábado da quarta semana da Quaresma. Queremos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs paroquianos, unidos na fé, agradecidos a Deus pelo dom da vida, nós aqui nos encontramos atentos à palavra do Senhor. A grande pergunta que a gente acaba fazendo sempre é: eu tenho fé, mas em quem eu tenho fé? Quem é esse Jesus Nazareno, esse Jesus Cristo, na qual eu fui batizado e eu aposto a minha vida e tento conduzir a minha vida, a minha história com base naquilo que ele ensinou? E o que Jesus ensinava de verdade, né? O que nós temos? O Evangelho de João, capítulo 7, vai mostrando as opiniões e as confusões que há em torno de quem é Jesus. O Jesus de Nazaré, durante o período da sua vida, teve uma vida pública, e essa vida pública o levou à cruz. E nós estamos caminhando em direção à Semana Santa, em direção à Páscoa, em que a gente faz memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse homem, chamado Jesus de Nazaré, diante daquilo que ele anunciava, foi condenado e reprovado pelas autoridades religiosas e condenado no formato de morrer na cruz, que era uma das penas de morte mais violentas e mais cruéis que existiam na época. Então o Evangelho começa isso. As pessoas naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é o profeta. Porque havia a esperança de um profeta, mas também havia a esperança de um Messias. Então alguns já começam a reconhecer em Jesus que este é o profeta ao ouvi-lo. Outros já dizem: é o Messias ao ouvi-lo. Mas há aqueles que são contra, aqueles que não, por um preconceito de território. A Galileia era considerada periferia, terra dos pagãos, uma região distante, então era considerada a periferia de Israel. E havia um grande preconceito contra a Galileia. Então a discussão é: da Galileia pode vir alguma coisa? Não, da Galileia não se vêem profetas. Não se pode da Galileia, de Nazaré, que é uma cidade desconhecida, que nem aparece no Antigo Testamento, vir alguém que é o profeta e que é o Messias. Os soldados estão responsabilizados do templo de trazer Jesus. Eles não trazem e falam para as autoridades religiosas. Nunca ouvimos alguém falar assim. Lembramos que nos sinóticos, ele sempre diz o que as pessoas pensam e sentem ao ouvir Jesus. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. E quando Jesus realizava algum milagre, algum sinal, as pessoas acreditavam nele e ficavam espantadas.
Então a presença de Jesus gerava uma reação diante do ser humano. No Evangelho de João nós temos a reação de quem vê nele um profeta, o Messias, mas também temos a reação de quem é contra, os doutores e os fariseus, de quem não aceita, porque para reconhecer Jesus é necessário o dado da fé. Para a gente perceber a presença de Jesus e conhecê-lo, é preciso fazer experiência e é preciso o dado da fé. Para quem não tem fé em Jesus, não vai descobrir quem ele é. Por isso os soldados voltam encarregados de prendê-lo. E por que vocês não o trouxeram? Nós nunca ouvimos alguém falar assim. Mas até vocês foram enganados? Até vocês são enganados? Esse povo não sabe que da Galileia não vem nada que presta? E esse povo que não conhece a lei, eles são malditos. Para um fariseu, quem não conhecia a lei, e a maioria das pessoas não conheciam, que era pobre, porque eram analfabetos, eram considerados malditos. Assim as pessoas eram tratadas. Você que não sabia lei, não conseguia compreender a lei, viu? Você era considerado maldito. E Jesus não. Jesus, todo ser humano convertido, de coração bom, miserável e doente, é amado por Deus e precisa da bênção de Deus para prosseguir a sua vida. A José de Arimateia, que tinha se encontrado com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, é um homem em busca da luz, porque ele vai se encontrar com Jesus à noite, porque ainda é um homem mergulhado nas trevas, confuso, sem saber muito bem onde é. E aí ele diz, mas a gente não deveria ouvir, viu? A gente não deveria ouvir. Os fariseus consideram José de Arimateia como um ignorante da lei. Vai estudar porque você vai descobrir que da Galileia não pode vir nada. Não vem profeta da Galileia. Então nós temos o preconceito humano. E a surpresa da presença de Deus na história da humanidade é isso. Deus não vem e não obedece às nossas regras. Ele não obedece às nossas normas. Ele não obedece aos nossos princípios de que Deus tem que nos visitar na lógica do palácio, na lógica do poder, da grandiosidade. Há um problema religioso hoje que é a religião em busca do poder. Quando a gente tem a maior bancada em Brasília, sendo a bancada evangélica, a religião entrou nessa esfera. O problema disso é porque a bancada evangélica, que a maioria, não fez com que as nossas autoridades políticas se tornassem mais humanizadas, melhores, mais honestas. Pelo contrário, vivem sempre uma ganância terrível de poder, uma busca constante de ter mais e cada vez mais, uma busca constante da ganância, da riqueza e do poder. E aí a gente busca Jesus e Jesus vai nos visitar. Mas no Natal ele nos visita como um recém-nascido. E como ele nos visita na condição mais frágil do ser humano, que é quando a gente nasce, esse Deus que nos visita, não precisamos ter medo dele. E porque ele nasce como uma criança, nós podemos amá-lo em paz, porque ele também deseja amar a cada um de nós. Peçamos a Deus que nos dê uma consciência boa para que a gente descubra quem é Jesus dentro da nossa vida e sejamos iluminados pelo seu ensinamento e protegidos de todos os males. Rezemos a oração da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e amizade social. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Que Deus ilumine a todos nós e a gente possa reconhecer Jesus como sendo Filho de Deus, que nos ensina o caminho em direção aos braços de Deus Pai Todo-Poderoso. Um abraço e até mais.